Independente de como você está vivendo, qual a tua situação hoje, Deus tem um caminho para a tua vida. Eu quero usar o texto de Daniel, capítulo 1, para te mostrar como é que Deus cria caminhos onde não tem. E como Deus é fiel para aqueles que o temem. Daniel, capítulo 1 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu quero que você saiba que Deus tem para nós, aqueles que tememos o seu nome, aqueles que o amamos, Deus tem para nós coisas superiores. Eu tenho aprendido que os caminhos do Senhor são mais altos, infinitamente mais altos do que eu possa imaginar. E que a vontade dele se manifesta na minha vida não por caminhos humanos. Mesmo no meio das minhas dificuldades, o Senhor nunca me abandonou. Então não é porque o diabo teve aí uma vitória contra você que ele continuará vencendo. Deus não te abandonou só porque você sofreu um revés na sua vida. Daniel e os amigos deles foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor assaltou o que tinha de mais precioso em Israel. Era a relação daqueles homens com Deus. Daniel estava numa encruzilhada então. Ele pensou: eu vou servir a Nabucodonosor ou eu vou servir a Deus? Eu vou servir as más notícias ou eu vou acreditar que Deus tem um caminho diferente para a minha vida? Ele escolheu então mostrar a diferença daquele que escolhe ser servo de Deus no meio da dificuldade. Você precisa acreditar, querido, que é possível você se manter íntegro, mesmo no meio da tua dificuldade. O diabo quer que você saia do seu abrigo, que é Deus, e que você duvide do poder libertador daquele que derramou o seu sangue na cruz. Ninguém, querido, ninguém pode entrar em acusação contra aqueles que temem a Deus. Então hoje você vai ficar firme, independente do que está acontecendo, você não vai se contaminar com os costumes da terra. Lá no livro de Levítico diz assim: não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Quando você se coloca na vontade de Deus, Ele te dá graça diante dos homens. A graça do Senhor vai à tua frente te abrindo portas. O seu alimento não está na comida e no vinho que o mundo te oferece, mas está no Espírito Santo. Para você é um caminho. Se você tem Jesus no coração, então esse caminho está dentro de você. A segunda atitude de Daniel para viver esse novo caminho de Deus foi não se associar com as trevas. Sabe por que Daniel se absteve de comer dos manjares do rei? Porque eles sabiam que eram consagrados a demônio. Daniel não tinha do que ser acusado a não ser pela sua fé em Deus. Então tira da tua vida tudo que te associa ao inimigo. Tira vícios, pornografia, mentira. Seja conhecido pela tua fé. Você não precisa de comida contaminada do mundo. Você tem o pão vivo que desceu dos céus. Ele é Jesus Cristo. Você vai se levantar porque Deus vai te dar um novo nome. Você não vai se deixar contaminar. Você não vai ser descaracterizado. Há um caminho em Deus para a tua vida. E esse caminho começa hoje. Recebe essa palavra e que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.